Livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos avançar uns versículos. A partir do versículo 18, diz assim: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante de um texto a qual o Senhor falou e expressou para aquele povo naquela hora. E nós pedimos, Senhor, fale novamente e expresse cada parte deste conteúdo através da minha vida, através do Seu Santo Espírito em minha vida. Eu peço, Deus Todo-Poderoso, que o Teu poder, ó Pai, seja manifesto agora. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, assim, a palavra já foi pregada por Jesus, né? Jesus, Ele conta uma parábola e a explica, né? Eu acredito que de todas as parábolas, essa é a única que tem explicação. Eu não me recordo de uma outra em que Jesus tenha explicado. E Jesus, Ele tinha o hábito de falar por parábolas. Se nós lemos esse capítulo inteiro de Mateus, Ele fez essa sessão dedicada às parábolas, e às parábolas sobre o reino de Deus. E Jesus, Ele fala em parábolas daquilo que o povo conhecia. Ele pega elementos que era natural, comum do povo de Israel, e começa a pregar e fazer as suas parábolas para que o povo compreendesse, né? E essa parábola do semeador era algo natural na região ali da Galileia, né? A gente vê o texto ali dizendo que Jesus saindo de casa, né? Provavelmente essa casa, quando nós lemos lá no livro de Marcos, no capítulo 2, provavelmente é a mesma casa em que cavaram os telhados e desceram, os seus amigos desceram aquele homem paralítico, que era uma casa em que Jesus costumava ficar. E os estudiosos, não eu, né? Eu não consigo assim. Os estudiosos dizem que provavelmente aquela casa era de Pedro, né? E provavelmente Jesus estava ali naquela casa, que provavelmente é aquela casa que era de Pedro, que provavelmente é a mesma casa que cavaram ali o telhado e desceram aquele homem. E Jesus sai e vai para a beira do mar da Galileia, e ali acumula uma grande multidão. Se nós lermos ali no livro de
Marcos, no capítulo 2, nós vamos ver que quando Jesus estava na casa, uma grande multidão começou a encher a casa e ficavam do lado de fora. Aonde Jesus ia, as pessoas caminhavam, né, em direção a ele e para ouvir as palavras que ele tinha. E daí, quando ele se assenta ali à beira do mar, ele começa a pregar, né? Ele senta no barquinho e começa a pregar ali, ministrar para aquele povo. Ele fala sobre a parábola do semeador. E como eu disse, era natural eles verem ali na região da Galileia. Eu fui pesquisar e na pesquisa que eu vi falou que ali é uma terra muito fértil. Só que nessa terra muito fértil ela possuía cada um desses elementos ao qual Jesus prega ali, onde caiu a semente. Ela tinha ali as beiras do caminho, que era onde as pessoas passavam, né? Eu vou falar a beira do caminho, antes era natural, quando eu falei que ia com meu pai para o sítio, né? Era natural a gente passar, quando eu entrava na fazenda, era tudo estrada de terra, né? Aqui em Itupeva, quando eu burlo o semáforo e me arrependo toda vez que eu venho pela estrada de terra, que é bem semelhante, é um chão duro. Quando o carro passa, a gente sente ele trepidando desde a hora que entra até chegar do outro lado. E era normal, onde se passava as carroças, onde as pessoas pisavam, ser esse chão duro. E Jesus diz que a primeira semente, ela cai num chão duro. E vem as aves dos céus e as comem antes que ela possa entrar no solo. E isso é tão verdade que a gente, sabendo que o chão é dessa forma, né, que onde tem galinheiro e também o chão é igual à beira do caminho, quando a gente lança lá as sementes, a quirela, o milho, você vê as aves nem do céu, as próprias galinhas, é tão rápido que não sobra uma sequer. Né? Quando nós vamos numa praça e vemos ali as pessoas que têm costume de levar ali para os pombos, é tão rápido que não fica nada, porque ele fica na superfície, é algo superficial, é algo que não tem profundidade, não dá tempo de a semente entrar no solo. E é claro que Jesus não estava falando sobre a beira do caminho, Jesus estava falando sobre o homem, sobre o coração do homem. E quantas vezes, né, nós vemos uma palavra de Deus sendo liberada para corações, e é como se aquela palavra liberada entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. É como se aquela palavra liberada, que tem tanto poder, não consegue atingir uma profundidade. E talvez você já tenha tido essa experiência ao proclamar o nome de Jesus, né, como nós cantamos hoje, né, declare pelas ruas, declare sobre a vida da sua família, e você já teve uma oportunidade de pregar um amor que é tão poderoso dentro de você, uma vida que é tão poderosa dentro de você, e você começa a transmitir esse amor, e a pessoa ela recebe, eu posso dizer assim, né? Ela recebe de uma forma ríspida. Ela fala assim: eu já tenho as minhas convicções, eu já tenho as minhas religiões, eu já tenho as minhas crenças. Então, quando você lança a palavra de Deus, que é a semente, quando você fala sobre Jesus, essa pessoa, ela recebe de uma forma tão superficial, que tudo que ela defende são as crenças e as posições que elas têm, e não ouvem a palavra de Deus. E você pode ver isso, é uma coisa tão real, sobre o coração dos homens, que o próprio Jesus, quando ele pregava, existia ali no meio daquela multidão pessoas que estavam ouvindo, mas porque defendiam as suas crenças, elas mesmas não conseguiam perceber a grandeza do poder e da palavra de Deus. Porque você vai ver no capítulo anterior, que é o capítulo 12 aqui. Deixa eu só. No capítulo anterior, no 12, no versículo 9, você vai encontrar pessoas que tinham um coração semelhante a esse. Tendo Jesus saindo dali, entrou numa sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado?
Ao que respondeu: quem de vocês será um homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem nos sábados. Então Jesus disse ao homem: estenda a sua mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Os fariseus, eles tinham as tradições, eles tinham as convicções, eles tinham as crenças dele. E enquanto Jesus fazia tudo, agia tudo, agia ali curando a mão daquele homem que tinha a mão ressequida, fazendo algo que era extremamente miraculoso e impossível para os homens, curando. Naquele mesmo momento, a única coisa que eles pensavam não era ouvir a mensagem que saía da boca de Jesus. A única coisa que eles pensavam: precisamos matá-lo. E assim são os corações que recebem a semente à beira do caminho. É de tamanha dureza que, mesmo vendo o mover, o poder de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ela não consegue alcançar o íntimo do coração. Assim como foram naquele tempo, ainda hoje existem corações assim. E o próprio Jesus diz que quem vem e retira a semente é o maligno, é Satanás. Satanás, ele consegue cegar a vida dos homens a tal ponto que eles não conseguem perceber quando a presença de Deus está no meio deles. Você vê isso no nascimento de Jesus, e quando ali José e Maria vão apresentá-lo no templo, cumprindo a obrigação da lei, fazendo tudo conforme a lei diz. O sacerdote que vai receber a oferta ali, e que vai fazer a obrigação, ele não percebe que ali está o Salvador do mundo. Mas se você abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, é isso? Vamos ver, capítulo 2, versículo 25, vai dizer assim, ó: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqueles que iam fazer os rituais, eles não estavam vendo e reconhecendo que aquele era o Filho de Deus, mas aquele que permanecia firme, crendo na consolação, crendo que um dia o Senhor enviaria o Messias, aquele que continuava firme ali, porque ele trouxe a palavra de Deus de forma revelada para o coração dele, não porque foi transmitido apenas de pai para filho, é assim que nós vivemos, mas porque ele buscou de forma revelada, ele teve o Espírito Santo sobre ele, porque ele cria naquela mensagem, e por causa daquela mensagem ele viu o Redentor da vida dele. E quantas pessoas são o oposto como que é o nome aqui? Simeão. E quantas pessoas com dureza não conseguem ver o Cristo, que muda a história de um homem que ali já estava velho e ainda cria que veria a salvação de Israel. Quantos hoje, ouvindo a mensagem de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus pessoal, deixa essa palavra vir apenas na superfície, porque ele diz: política e religião ninguém se mete, futebol ninguém se mete, eu tenho as minhas escolhas. E este é um homem louco, esta é uma pessoa louca, porque o Deus Todo-Poderoso é apresentado
e ele nem sequer abre espaço para Deus, porque tem a sua mente cauterizada nas suas convicções. E o semeador, ele continua semeando. Ele continua semeando, como nós vemos na mensagem. Eu fiquei ontem com esse texto e ficava contando os trechos dos versículos. E o semeador, ele continua semeando e ele lança essa semente. Agora Jesus vai dizer que essa semente, elas caem ali sobre a rocha, sobre as pedras. E sobre essas pedras tinha um pouquinho de areia. E daí você vê ali que a semente, ela germina, brota e cresce, só que ela não resiste ao calor do sol, diz aqui. Ela não resiste à alta temperatura, porque ela não tem raízes profundas para chegarem até onde tem a umidade, a água para alimentar e para dar vida. E contextualizando isso, em casa, lá na minha casa na praia, que hoje parece realmente um bosque. Você vai lá, tem uma floresta lá que nasceu, criada por Deus, né? Mas quando nós morávamos lá, tinha uma pedra, era alguma parede que alguém tirou e deixou do lado. E alguém deve ter feito um suco de limão especial e talvez pensou, de vez de jogar essa semente aqui no lixo, jogou ali em cima dessa pedra. Eu lembro que o pé de limão cresceu bonitinho, criou raízes, daí você viu galinho, você via as folhas de limão. Só que chegou um tempo que ela sucumbiu, porque não tinha mais para onde ir. O tanto de terra que tinha, não tinha como crescer mais a raiz, não tinha mais como espalhar. E o pé eu ficava vendo aquilo ali assim, pensando, até onde vai dar isso aí, né? E o pé de limão veio a morrer. Só que antes de morrer, ele ficou com as folhas verdinhas. Tinha toda uma alegria nele, né? Opa, não sou mais uma semente, agora eu sou uma árvore. Agora eu estou crescendo aqui e sou uma árvore. E Jesus, ele vai dizer, deixa eu voltar lá para Mateus. E Jesus vai dizer que essa semente, ela recebe essa pedra, né, ela recebe a palavra de Deus com alegria. Porque realmente o pezinho de limão estava crescendo realmente alegre. Parecia que dali ia ter uma safra maravilhosa daqui uns anos. De tão bonitinho que era ele crescendo, o caule, as folhas. E realmente, quantas pessoas ao ouvir a palavra de Jesus, e nós vemos assim, a pessoa voando dentro da igreja, né, de tanta alegria, expressando, e ela começa a até falar do reino, falar de Jesus, o que Jesus fez na vida dela, e em algum momento vem uma dificuldade, e daí ela sai da igreja e fala assim, não vou mais na igreja porque alguém me feriu, né? Porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele fala assim, ele não, como que é a palavra? Que quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ela logo se escandaliza. E quantas pessoas dentro da igreja, depois que ouve a palavra, ela, em algum momento você diz, nossa, cadê aquela pessoa que estava vindo na igreja? E foi embora. Porque daí ela se escandalizou, porque o pastor falou da minha vida, estava no culto e a irmã na verdade a gente não fala da vida de ninguém, nós falamos da palavra. E se ela está mexendo com a sua vida, é sinal que tem espaço para que a palavra de Deus transforme a sua vida por inteiro. E tem espaço. Então essa pessoa logo se escandaliza por causa da palavra de Deus, do que é pregado, porque ela não tem fundamentos, a raiz dela não ultrapassa ali da pedra. E a semente, ela tem que atingir uma parte especial do solo, aonde as suas raízes começam a entrar na terra, para que ela possa receber todo o alimento necessário ali do solo, né? Eu trabalhei numa indústria que fazia fertilizantes, né? E o propósito de uma indústria de fazer fertilizantes é dar à terra
tudo aquilo que falta nela para que ela possa dar frutos. E a semente que nasceu ali no meio do pedregal, lá, ela tenta buscar, mas não encontra, porque tem um solo rochoso. E quantas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, manifestam tamanhas alegrias, mas quando ela é confrontada pela palavra de Deus, para que haja arrependimento, ela se fecha, para que haja ali transformação do seu caráter, da sua maneira de viver, porque se nós somos guiados pelo Espírito, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito, e as pessoas se fecham, porque o Espírito Santo, ele nos faz mudar a nossa maneira de viver. Como nós éramos, nós não vivemos mais, porque nós começamos a viver segundo o que a palavra diz, e se a pessoa não deixa a palavra de Deus entrar dentro do seu coração, de tal forma que venha gerar ali os nutrientes, receber os nutrientes necessários, ela vai sucumbir na sua jornada. E daí, geralmente ela culpa as coisas. Geralmente você vai ver, por que você não faz mais tal coisa? Por que você não ora mais? Por que você não busca mais a Deus? Daí começa a culpar alguém, uma pessoa, uma situação, um momento. Mas na verdade, o coração estava com uma rocha e apenas uma pequena camada de areia, e a semente ela não consegue penetrar dentro do coração. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver qual tipo de solo nós temos sido. Qual é o tipo de solo a qual a semente da palavra tem entrado nos nossos corações? Porque quando a palavra ela vem ao nosso encontro, o que ela confronta em nós e o que nós deixamos ela transformar, o que nós deixamos ela lapidar em nossas vidas, o que nós deixamos com que ela gere força e vigor em nós. Porque o Senhor diz: aquele que furte, não furte mais. Aquele que andava em pecados, não peque mais. Quando aquela mulher se depara ali aos pés de Jesus, e Jesus está escrevendo no chão, e todo mundo está com a pedra na mão para matá-la, e eles levam ali para Jesus para ver o que Jesus diz. E daí Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o único som que aquela mulher consegue ouvir é das pedras caírem ao chão e um a um saírem da frente deles ali. E daí Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E daí ela acha que diz, né? Foram embora, não tem nenhum aqui. E daí Jesus diz para ela assim: agora você vai e não peques mais. Agora você vai e ouça essa palavra. Ela tem que mudar o seu interior. Se você vivia em pecado, agora não peques mais. Se você foi pego em adultério, cometia adultério, agora não peques mais. E quantos pecados nós tínhamos antes de conhecer a Jesus? E na palavra dele ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas nós temos que ser livres deles, e nós só conseguimos ser livres desses pecados através da revelação da palavra de Cristo em nós. E nós começamos a mudar o nosso caráter, mudar a nossa estrutura. Qual tipo de solo nós temos sido? Quando a semente cai e a palavra de Deus nos confronta, nós nos deixamos ser mudados pela palavra de Deus? Porque se você se deixa ser mudado, você não vai ser o solo que é o rochoso, e você recebe bem a palavra de Deus. Você vê que nasceu uma árvore, nasceu ali ela cresceu, mas ela não gera frutos. Um solo rochoso não gera frutos. Um coração onde tem dureza e não deixa que a palavra de Deus a transforme por completo, não gera frutos. Um coração ao olhar o livro de Gálatas e ver dizendo assim: mas o fruto do Espírito é, e não consegue viver ali o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, e os outros 5 que está faltando, que eu não lembro aqui agora, está escrito ali, ó. Né? Se você não consegue encontrar ali no seu coração um fruto do Espírito, vá para a palavra de Deus e deixe ela confrontar o seu coração. Leia Gálatas 5, versículo 22, está escrito aí, Elisa? Isso aí eu lembro, tá vendo? Porque nós temos que ser mudados pela palavra a tal ponto que o Espírito Santo
Ele vai nos moldando e nos forjando, e nós vamos nos assemelhando com Cristo Jesus. E depois o semeador, ele continua, né? É uma jornada, né? O semeador, ele caminha e vai lançando a semente. Depois de lançar num solo rochoso, ele lança num lugar onde há muitos espinhos, né? E eu vi lá que chamam cardos esses espinhos. E ali naquela região de Israel, na época de Jesus, dizem que o cara que eu vi ali a narrativa sobre o solo da região ali da Galiléia, fala que existia mais de 125 espécies de espinhos que haviam ali onde eles faziam as plantações. E você vai ver que a semente, ela cai entre os espinhos e ela nasce, ela cria raiz, ela vira uma planta, mas ela não frutifica. E Jesus diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra de Deus, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E mais uma vez, sobre a palavra de Deus que é pregada, quantas pessoas pedem algumas bênçãos específicas para Deus, e aquelas bênçãos específicas se tornam o Senhor da vida deles. E isso aconteceu nas igrejas em que eu passei, eu vi isso acontecer de fato. Senhor, as pessoas: pastor, vamos orar comigo para que eu compre um carrinho, porque com esse carro eu consigo trazer minha família para todos os cultos, porque é difícil vir de bicicleta, é difícil vir a pé quando chove, é difícil, e começa assim, todas as dificuldades, as impossibilidades. E daí o pastor, cheio de fé, junto com esse irmão, eles oram e Deus concede para ele um lindo carrinho. Vai no primeiro culto, conta o testemunho para a igreja. E depois descobre que aquele carro, além de levar para a igreja, dá para levar para outra cidade, dá para levar para o shopping, dá para levar para várias outras atrações. E leva para longe de Cristo, né? E isso foi por diversas vezes eu vi isso acontecer. Mas eu também já vi do contrário. Eu já vi uma amiga minha que ela se converteu bem depois eu já tinha vindo para cá, para Itanhaém, e ela colocou um testemunho assim. Era um dia de chuva, e em Itanhaém, onde eu nasci, né, até os anos 2000 ali, eu lembro que assim, era normal, essa época do ano que a gente está vendo chuva forte aqui, era normal você pegar de janeiro até fevereiro uma chuva. Só que não é essa chuva, é a garoa, né? E era o mês inteiro praticamente essa garoa. Daí eventualmente vinha uma chuva forte. E eu não sei se ainda é assim, porque agora desde 2007 eu venho para cá e nunca mais voltei para lá para ficar o mês inteiro em janeiro. Mas era desse jeito. E era um tempo de chuva em Itanhaém. Ela já tinha, lógico que não era essa época que eu estou falando, era mais para frente, que eu já morava aqui. E ela colocou um testemunho no Facebook que era assim. A filha dela falou: mãe, vamos para a igreja, eu quero ir para o culto. Só que ela olhou lá para fora e viu a chuva. E ela falou: filha, não vamos, está chovendo. Elas iam de bicicleta. Ela: mãe, vamos para a igreja. Insistiu a certo ponto de ela falar assim: vamos para a igreja, debaixo de chuva. Elas saíram de casa, porque a filha dela, que era criança na época, agora já é adolescente já, ela tinha um desejo de ir para a igreja. E lá elas foram tocadas mais uma vez pela presença de Deus. E a palavra, que palavra maravilhosa que eu ouvi. Eu precisava ouvir aquela palavra. Essa não foi uma pessoa que estava com o coração, a semente não cresceu entre espinhos. Mas quantas pessoas cresceram com sementes assim, ouvindo a palavra de Deus, os cuidados deste mundo, né? A saúde ela coloca como uma limitação para ir buscar ao Senhor. É porque eu estou assim, eu não consigo ir para a igreja. Quantas pessoas com os cuidados deste mundo colocam assim: eu tenho que arrumar a casa porque amanhã alguém vem em casa, né? E nós conseguimos ver pessoas assim com o cuidado deste mundo na palavra do Senhor.
Porque lá aqui neste mesmo livro, no livro de Mateus, no capítulo 19, nós vamos ver ali a história. Alguns dizem que é parábola, alguns dizem que é uma história. Eu acredito que é uma história, porque Jesus, ele vê ali, ele fala daquele jovem, que é o jovem rico, e ele se achega diante de Deus, e ele tem, assim, ele é uma pessoa que tem a palavra de Deus. Porque o que nasce entre o espinho lá, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe a semente. E ele é um jovem que tem a palavra de Deus ali. E porque quando Jesus fala com ele, fala assim, olha, ele chega assim, bom mestre. Daí Jesus fala, por que me chamas de bom se só existe um que é bom, que é apenas Deus? E daí ele fala assim, o que eu faço para ter a vida, ganhar a vida eterna? E daí Jesus fala assim, você conhece os mandamentos? E ele de pronto fala assim, agora eu passei com louvor. Porque ele de pronto fala assim, olha, amar a Deus, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar. Ele começa a falar os 10 mandamentos, né, ali. E ele parece assim, passei com louvor, estou garantido nos céus. Daí Jesus olha para ele e fala assim, agora só te falta uma coisa. Vende tudo, dê aos pobres e me segue. Daí nesse momento a palavra de Deus diz que ele se encheu de tristeza e deixou de seguir a Jesus. Não se desfez das coisas, porque ele olhou para os seus bens e falava, é tudo que eu tenho. As pessoas que ouvem a palavra de Deus ouvem a palavra de Deus e começam a crescer, mas olha para os seus bens e eles governam a sua própria vida. Ela é uma pessoa que cresceu entre espinhos. Ela é uma pessoa que recebeu a semente entre espinhos. Este mundo, irmão, ele é transitório e passageiro. Uma hora pode tudo estar bem, mas em outro momento as pessoas podem perder tudo. Mas Cristo permanece, o Senhor permanece. Esse jovem rico, ele poderia ser rico ali naquele momento, mas poderia acontecer uma grande crise e ele vir a perder tudo. Nós sabemos, na Bíblia você vai ver Jacó. Jacó era um homem rico, tinha tudo, mas veio uma grande seca, em que eles se dispuseram de tudo e saíram para vender tudo. Foram para o Egito para vender o que possuía, para falar assim, dá-nos um pouco de semente, dá-nos um pouco de cereal, dá-nos um pouco de alimento. Quanto custa? Nos custa tudo. Ele daria tudo, e naquele momento ele se tornaria pobre novamente. As riquezas, elas não nos consolidam, mas Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, diz o apóstolo Paulo no livro de Colossenses. Cristo, Ele não nos falta, Ele não nos deixa, Ele permanece. Se nós estamos nele, nós temos vida. E essa vida aqui, essa semente que cresceu entre espinhos, ela não produz vida. Ela até cresce, ela tem folha, ela tem tudo, mas ela não consegue frutificar, porque os espinhos que estão em volta a sufocam. Elas não conseguem receber os nutrientes necessários, porque elas não têm a palavra de Deus ali transformando por inteira a vida delas. Ela está cercada pelas suas próprias vontades. Que tipo de solo somos nós? E por fim, Jesus, ele vai dizer assim que o semeador continuou semeando e caiu numa boa terra, a semente. E essa semente, ela germinou, deu uma boa raiz, cresceu e frutificou. A 30, a 60 e a 100 por um. Naquela época, o normal de lançar as sementes, né, era assim: se ele tivesse 30 sementes, só 10% daquelas sementes, em teoria, elas cresceriam e dariam frutos, ou seja, teria 3 plantações. Se fosse uma infinidade, em média, uma boa colheita para eles era 10% daquilo de semente que lançou, receber em colheita. E Jesus, ele já pega assim, já supera, porque 20 seria muito para eles. Aí Jesus fala assim, olha, 100, 60 e 30%. Ou seja, a terra boa, ela produz frutos. Quando o evangelho foi anunciado para nós,
e essa palavra entrou em nossos corações, ela começou a gerar vida em nós. E essa vida que foi gerada em nós, através da palavra de Deus, ela começou a mudar as nossas vidas, a nossa rotina, o nosso modo de viver, as companhias em que vivemos. Ela começou a nos guiar a tal forma que nós nos assemelhássemos mais a Cristo, porque essa palavra, ela muda o solo. Essa palavra muda o coração. Nós vimos ali Jesus, ele vindo no coração superficial. Depois nós vemos ali Jesus chegando no coração que dava uma certa abertura, mas logo não trazia mais vida, porque não podia produzir fruto em si mesmo, diz a palavra do Senhor. Depois nós vemos uma ali que ele consegue até entrar na terra, mas as coisas externas fazem com que ela sucumba e não gere frutos. E agora nós estamos vendo uma terra em que a semente entra no íntimo da terra, e essa semente começa a crescer e a produzir frutos. O título dessa mensagem é tempo de semear. Jesus, ele semeou no coração daqueles homens, e você vai ver lá no livro de João, capítulo 6, ali nos versículos a partir dos 67, você vai ver Jesus falando assim: e vocês? Ele está falando, e vocês são os discípulos, porque logo antes tinham aqueles que receberam a palavra como espinhos, porque eles falam assim: que palavra é essa que ele tem falado? Quem pode suportar? E ali vários discípulos, que em teoria eram discípulos de Jesus, o abandonaram e o deixaram, porque quem era capaz de suportar aquela palavra? Mas Pedro, ele pergunta assim: e vocês? E Pedro fala assim: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a vida para nós? Para onde nós iremos, se somente a Tua palavra vai trazer a verdadeira salvação, a qual Israel precisa? Para onde nós iremos? E quando essa semente foi lançada na boa terra, que é as nossas vidas, qual é a resposta que nós damos? Porque Jesus, ele continua perguntando: e quanto a vocês, para onde vocês irão? Jesus, ele era o semeador dessa parábola. Ele estava falando da palavra de Deus, da palavra do reino dos céus. E você vai ver que a semente que é lançada pelo semeador é sempre a mesma. Não troca a semente. Então não tem a ver com a qualidade da semente, mas tem a ver com a qualidade do solo, com a qualidade da terra, com a qualidade do coração que recebe. Só que em contrapartida, você não vê Jesus falando que alguém foi lá e arou a terra. Você não vê Jesus falando assim que foi lá e alguém aguava a terra. Você só vê a semente caindo na terra e crescendo, ou não crescendo. E o que isso tem a ver? A palavra de Deus, ela é tão frutífera que ao cair, não importa o terreno em que ela caia, se ela encontrar um pouquinho de terra, logo ela produz, logo ela nasce, logo ela gera. Ela é uma semente extremamente frutífera. Ela é uma semente poderosa para chegar num solo e começar a trazer e começar a crescer. A palavra de Deus, ela é assim, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Agora, qual é o solo que nós temos? Como está o nosso coração? Porque Jesus, ele sai jogando as sementes pelo caminho, porque essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Jesus, por onde ele ia, ele pregava o poder de Deus. Por onde ele ia, ele vinha os enfermos, ele orava e eles eram curados. Vinham pessoas endemoniadas e eram transformadas. Jesus, ele não olhava para o solo, ele pregava a palavra de Deus. Se Jesus, ele começou a propagar a palavra de Deus, e depois nós vemos no livro de Atos os apóstolos propagando, e depois que os apóstolos propagam, a própria igreja começa a propagar o evangelho de Deus, e essa igreja ao ponto de chegar às nossas vidas. E se nós somos os bons solos, é hora de começarmos a semear a palavra de Deus. E nós não temos que olhar para o terreno, nós temos que pregar a palavra do evangelho. Nós não temos que olhar: mas eu não vou pregar porque essa pessoa não quer ouvir. O Senhor Deus Todo-Poderoso fala para Ezequiel uma palavra que me marcou logo quando eu me converti a Cristo. Foi o primeiro livro que eu li, e ele diz assim: eles querem que ouçam a palavra ou deixe de ouvir. Você prega a palavra. A palavra de Deus,
ela tem que ser pregada. Não se importe com o terreno, mas pregue a palavra de Deus, porque ela é uma semente que cresce. Ela é uma semente que cresce, ela é frutífera, ela dá vida. E se nós recebemos essa semente, e nós somos a boa terra, nós temos que começar a produzir a 100, a 60, a 30 por uma. E essa semente que foi lançada em nós é a palavra do reino de Deus. Deixe os frutos de Deus surgirem na sua vida, porque você é mudado pela palavra de Deus. Deixe os frutos surgirem na sua vida, porque você recebe a palavra de Deus e fala: por esta palavra eu vivo. Porque você vai dizer, assim como disse Pedro: para onde eu irei, se só Deus tem as palavras de vida eterna? E é claro que o que Jesus está dizendo ali, que Ele é o semeador, mas depois, essa palavra que é Cristo, ela foi incumbida para nós pregarmos. Hoje você é o semeador. Hoje você é o responsável para pregar Cristo no meio da sua família. Hoje você é responsável para pregar Cristo na sua roda de amigos. Hoje você é responsável para estar na fila do mercado. Quantas vezes eu vi a Rosana falando aqui e começou a falar de Deus. Hoje você é responsável para anunciar o reino de Deus. Eu tenho um amigo, o Akira, que ele conta o testemunho dele em 2 minutos, o que aconteceu na vida dele. Se você entrar no elevador com ele, ele vai falar alguma coisa e logo ele vai falar o testemunho dele. Ele não perde tempo em anunciar o reino de Deus e o que Deus fez na vida dele. Você é uma boa terra, você tem uma boa semente. É hora de você começar a lançar a semente sobre outras terras, sobre outros corações. É hora de começarmos a pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Porque um dia o semeador, que é o Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, João 3,16: Deus amou o mundo, que enviou Jesus, a semente, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, para que o homem, a terra, recebessem a Jesus. E daí nós lemos no capítulo 1 lá de João, que diz assim, que ele veio e habitou entre nós. Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, vamos proclamar o reino. É tempo de semear, é tempo de lançar a semente do Senhor, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de declarar o poder de Deus, é tempo de viver toda a palavra de Deus. É tempo da palavra de Deus sair dos nossos lábios e chegar aos ouvidos e os corações dos perdidos. É tempo de anunciar essa palavra, porque se você é um bom solo, você frutifica a 100, a 30, a 100, a 60 e a 30 por 1, ou 30, 60 e 100 por 1. Você frutifica no nome do Senhor. Vamos proclamar o evangelho. Eu tenho tido oportunidade de conversar com algumas pessoas e poder proclamar desse evangelho. Que Deus leve a sua palavra, porque ela frutifica, ela traz vida. E que o coração que vai receber que seja uma boa terra. Mas enquanto nós não vemos os resultados, que é o fruto, continue pregando, continue anunciando. Os corações ainda precisam ouvir que o Senhor Jesus é o Deus da vida dele. Os corações que são a terra ainda precisam ouvir, como o pastor disse: Deus é que controla toda a minha vida. Os corações que são a terra, que são os corações dos homens, precisam ver a palavra de Deus saindo dos lábios dos filhos de Deus. Porque se nós não pregarmos, como diz o apóstolo Paulo, como ouvirão? Como ouvirão? Deixe Deus usar você, porque é tempo de semear a palavra de Deus. E é somente através dessa palavra que nós somos mudados, transformados e guiados. Não existe outro caminho se não for através da palavra. E o próprio Jesus diz assim:
No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare o poder do Senhor. Amém? Glória a Deus.